Vamos falar sobre blasfêmia e Olimpíadas. Então, pessoal, semana passada teve a abertura das Olimpíadas em Paris, né? Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, mas eu não vou entrar em tantos detalhes em relação ao que fizeram nas Olimpíadas, se estava certo ou errado, mas sim eu vou colocar questões ao redor disso para tentarmos entender o que é blasfêmia, o que é fazer chacota de alguma coisa. O que aconteceu lá, né, o que chocou mais os puritanos, foi a cópia da Santa Ceia de Da Vinci. Ok. Mas esses mesmo que acharam uma blasfêmia esquecem que aquilo é apenas uma pintura de um pintor. Né? Não é uma blasfêmia em relação à imagem do Yeshua. Pelo apego que as pessoas têm em relação à Santa Ceia, pelo modismo e o comodismo que se tornou aquela imagem da Santa Ceia, de uma mesa onde todas as pessoas estão de um lado só, que isso nunca existiu, né? É um desenho, uma pintura totalmente alegórica, acaba gerando certa distorção de valores e atingindo sempre a moralidade. Não podemos esquecer que o próprio cristianismo, em seu surgimento, ele foi uma blasfêmia para o judaísmo. Quando um pastor, não vou citar o nome dos pastores que usam a roupa o acessório que irei falar aqui, que é um talit gadol, que é um lenço grande, usado no judaísmo para oração, eles sim podem estar fazendo uma blasfêmia, estar cometendo uma blasfêmia, porque aquele talit só pode usar quem é judeu. Quando no judaísmo, por exemplo, as mulheres colocam um tefilim, que é uma tira de couro, uma caixinha que coloca na cabeça e aqui, tá? Para resumir, elas também estão cometendo uma blasfêmia dentro do judaísmo. Mas o judaísmo, mesmo assim, os judeus, os ortodoxos, eles acabam entendendo aquilo e não proíbem elas de usar, não se ofendem tanto, mas, segundo as escrituras, estão cometendo uma blasfêmia. Esses dois casos, estamos falando de objetos, e os objetos estão sempre ligados ao fetiche, né? Segundo Sigmund Freud. Por exemplo, o chapéu, né? Antigamente, mulher não podia usar chapéu como o de homem, que seria uma falta de respeito, elas tinham que usar chapéus diferentes, né? Ou lenços. E isso acabou se perdendo, né? As mulheres não podiam usar calças, e isso poderia ser e era interpretado como uma espécie de afronte, de um confronto moral em relação aos costumes, aos bons e velhos costumes da sociedade na época. Então, quando a gente vai falar de blasfêmia, a gente tem que entender o contexto moralista. E a moral, ela é fetichista, ela é apegada àquilo. Quando fazem uma representação, abrem os Jogos Olímpicos com o Cavaleiro do Apocalipse, eles não estão fazendo uma blasfêmia, eles estão fazendo uma releitura, uma interpretação, da mesma forma que Leonardo da Vinci fez a sua interpretação da Última Ceia do Yeshua. Então, em outros contextos, no pensamento judaico, por exemplo, podemos sim considerar que a própria pintura de Leonardo da Vinci é uma blasfêmia, pois a blasfêmia é contra o Deus de Israel, né? Segundo a concepção judaica, a moral judaica. E isso é importante entendermos para percebermos como a blasfêmia é relativa, né? Estão falando que estão blasfemando algo, mas aquele algo, mesmo em outros contextos, segundo a visão de outras culturas, é uma blasfêmia. O próprio cristianismo é uma blasfêmia para o judaísmo. Então, eu queria fazer esse vídeo curto, rápido e direto para justamente falar sobre essa questão e convidá-los, né, a refletir, que eu acho extremamente importante esse diálogo, e notarmos o quão importante é compreendermos o que nós estamos discutindo, ir cada vez mais a fundo e de trás dos panos, de trás das cortinas, para entendermos se realmente as acusações, as sentenças que estamos jogando, que estamos criando, que estamos taxando, são realmente válidas segundo a moral.
Isso também é uma grande lição, porque a moral ela é relativa, a moral varia de cultura para cultura e a atitude, né, de representarem uma nova visão sobre a Santa Ceia foi apenas uma contracultura. E contracultura não é blasfêmia. O próprio luciferanismo é uma contracultura. O próprio satanismo é uma contracultura. E em alguns aspectos, o próprio Exu, né, a entidade Exu, é uma contracultura. A Quimbanda em si é um movimento de contracultura. E dessa forma nós podemos entender melhor os arquétipos de cada entidade, o porquê que existe, por exemplo, o arquétipo do Zé Pilintra, no boêmio, que ele é um marginal, ele é da contracultura, mas mesmo assim ele não se suja com aquela cultura. Ele adentra naquela cultura, pega os elementos e daqueles elementos ele começa a criar outras coisas, a trabalhar, a retrabalhar. Os Exus da mesma forma. Os Exus eles usam capa e cartola como um manifesto de contracultura. Eles não precisam usar isso a não ser que eles queiram dialogar, e eles querem dialogar com a sociedade, com a moralidade vigente de tal sociedade, e é por isso que eles usam essas roupas que são consideradas aristocráticas, e dessa forma eles podem demonstrar que não tem problema, não é a roupa, não é a capa e cartola que vai definir alguém, mas sim que as atitudes e o modo de pensar que podem contribuir para a melhoria do mal que é a moral. Muito obrigado, pessoal, e até mais.